No curso Desenhista de Moda, nós temos as orientações relacionadas aos materiais que podem ser utilizados para a confecção dos desenhos de moda, as ilustrações de moda e o desenho técnico. Talvez seja mais interessante vocês irem nas papelarias mais próximas e, dessa forma, poder até testar um pouco os materiais antes de adquiri-los. O desenho, inicialmente, nós utilizamos o esboço, que pode ser feito a lápis ou pode ser feito se utilizando uma lapiseira. Então, é interessante que, se nós formos utilizar o recurso do lápis, que ele seja um lápis HB ou número 2. Por quê? Eles são, o HB e o número 2 são os mais apropriados para nós fazermos os esboços, porque quando nós passarmos o desenho a limpo e passarmos a caneta por cima, nós vamos apagar, então vai ser mais fácil. Nesse caso aqui eu trouxe um lápis 6B. O lápis 6B ele é mais poroso e ele é mais escuro e, consequentemente, ele pode acabar, digamos assim, sujando o seu desenho, né? Ou havendo uma necessidade de você fazer uma limpeza com maior cuidado, o que já não acontece se você estiver usando um lápis número 2 ou HB. A lapiseira também deve ser comprada HB, ok? E que seja uma lapiseira mais fina, né? Aqui no caso eu tenho uma 0,5 e é muito importante quando são feitos exercícios, né? A gente comece a perceber a pressão que a nossa mão influencia no traçado. Quanto mais leve nós conseguirmos fazer um traçado, mais fácil será depois, na hora que nós formos fazer a revisão final, apagar a base e termos apenas a finalização feita com a caneta. Aqui nós temos algumas canetas também, então vejam, é muito interessante que a gente tenha as pontas bem finas, sendo que nós podemos utilizar apenas uma com a ponta fina ou podemos utilizar uma ponta mais fina e uma ponta mais grossa na hora da execução. Então, quando nós utilizarmos uma ponta mais grossa, então nesse caso, ela servirá para os contornos do desenho e os recortes. E as mais finas nós utilizaremos para, no caso de fazermos um tracejado de costura ou um detalhe como uma pence, uma prega, ou seja, detalhes mais leves, detalhes internos. Agora, quando nós estamos falando de um recorte de modelagem da peça, como uma manga, como uma abertura, então nós temos que usar a caneta mais grossa. Então, duas opções que nós temos, ou utilizar apenas a caneta fina, com a diferenciação, ou uma caneta mais grossa e uma mais fina, uma com o objetivo de fazer o contorno e outra com o objetivo de fazer os traços internos. Materiais também que nós devemos usar, no caso aqui, se você puder ter um apontador com reserva, então ele ajuda para que o material que é retirado do lápis não venha a sujar o seu desenho. Uma borracha preferencialmente branca, algumas elas vêm com um plástico envolto que mantém mais limpa a borracha, ou se não é interessante, se você for guardar numa necessaire, você ter um pequeno plástico também que você coloque ela para que ela não fique suja e, consequentemente, não suje o seu desenho quando você for apagar. Não são sugeridas aqui as borrachas coloridas ou perfumadas, né? Ou as borrachas mais rígidas, porque a gente pode correr o risco, pelo papel ser um papel mais fino, da gente acabar, digamos assim, até perfurando e estragando o nosso desenho. Temos também as réguas, tá? Então, as réguas, preferencialmente, se forem de acrílico, além delas terem uma durabilidade maior, elas
tem esse detalhe que é um pequeno chanfrado, né? Então, vocês vão observar aqui que existe um chanfrado. Por quê? Quando nós vamos fazer o desenho sobre o papel, a gente utiliza essa parte normal. E quando nós formos fazer a passagem com a tinta, nós podemos virar e utilizar esse chanfrado de forma que a gente possa realizar o traço que nós necessitamos, ok? Seja ele uma linha contínua ou uma linha tracejada, o que for necessário, ou mesmo, se for o caso, se precisarmos fazer uma linha ondulada. E neste caso, nós não vamos ter esta parte do nosso material com alguma reserva de tinta que pode depois danificar o nosso desenho, ok? Então, temos aqui também o esquadro, que pode ser utilizado quando nós temos as linhas inclinadas do desenho técnico, e temos também a curva francesa. Então, nós temos partes do desenho que são arredondadas ou que são onduladas, então nós utilizamos aqui a curva francesa. Ela tem vários ângulos, né, de curvas diferentes que podem ser utilizados para essa necessidade. O nosso desenho também ele deve ser, quando nós formos executar o desenho técnico, ou mesmo que você tenha uma base e queira fazer um desenho de moda, nós utilizamos o clips. Então nós vamos prender nas laterais do papel para que dessa maneira a gente possa executar o desenho e assim a base ela não vai se deslocar. Pode ser preso também nas laterais, nas pontas com fita crepe, mas tomar um pouco de cuidado na hora de retirar, para que também não venha danificar o papel. E a outra questão também é sempre observar se o seu clips está em boas condições, se ele não está sujo, se ele não está enferrujado. Assim, dessa forma, o seu desenho ficará limpo, né? Temos aqui também uma caneta, então você pode também, caso nesse momento a disponibilidade seja de usar esse tipo de material, você pode comprar uma caneta também de ponta fina, né? Então, essa caneta também você pode utilizar, no caso, para as finalizações do seu desenho, né? Então, tanto para fazer as linhas que são retas, né? Ou as linhas que são que representam pespontos, ou que representam pences, ou pregas, ou assim por diante, podem ser finalizados também, se você, nesse momento, for mais acessível esse tipo de recurso. Então, aqui são algumas dicas, e é muito interessante também que vocês vejam, né, outras informações que existem de conteudistas no YouTube que também são muito bons e podem acrescentar ao nosso aprendizado. Obrigado.